Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou falar novamente sobre os gêneros literários, trazendo explicaçãozinha sobre as características principais de cada gênero. E hoje a gente vai falar do gênero fantasia, que é o meu queridinho, o amor da minha vida. Antes de começar, as redes sociais estão linkadas na descrição do vídeo para quem quiser me seguir no Instagram, no Twitter, no Scoob, tá? Que eu sempre atualizo lá também. As redes sociais eu tô sempre aparecendo, às vezes, lá, assim. E quem quiser conhecer a minha escrita, eu tenho 2 histórias publicadas na Amazon agora. Uma delas é Post-it pra você, é um conto pequenininho, e o outro é uma história um pouco maior, que inclusive tem um spin-off junto. Então, se você quiser, tá aqui embaixo também os links, direto pra lá. E espero que vocês gostem. Também tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Então pra quem tiver pagar o Kindle Unlimited, consegue pegar lá de graça, ok? Então vamos partir para o vídeo. Fantasia é um gênero de ficção que geralmente usa como tema principal eventos sobrenaturais, elementos mágicos ou outros elementos fora do real como o tema principal ou configuração da história, certo? Muitas obras dentro do gênero incluem elementos mágicos, né? A pessoa poder ter magia ou artefatos realmente mágicos estão sempre inclusos na história, na maioria das vezes. A pessoa tem muita fantasia que tem pelo menos um mago no livro. Então, a partir daí já é considerado fantasia. Se a sua dúvida era essa, é fantasia. Além disso, né, apesar do ter essa questão de mágica, a gente pode encontrar algumas fantasias que se misturam com o que a gente passa na realidade. Um exemplo, Harry Potter. A gente pode ver que em Harry Potter existe Hogwarts, um lugar que muita gente sonhou em ir, que muita gente esperou a cartinha chegar e etc. E que enquanto tinha aquele castelo escondido, né, com criaturas mágicas, são as pessoas usando varinhas para fazer feitiços, fazendo poções e etc., outras pessoas viviam a vida normal, preocupada com contas para pagar e etc. Então, a fantasia ela também pode ser configurada dessa forma, onde o universo criado, um universo mágico, ele acontece paralelo com a vida real, vamos colocar assim. Como acontece, né, em outras formas de ficção também, os acontecimentos e ações da literatura fantástica muitas vezes diferem daquelas coisas que são possíveis na realidade. Não é regra, tá? Mas a maioria das vezes é o que a gente encontra em livros de fantasia, coisas que a gente não está acostumado a ver no nosso dia a dia. E a gente consegue ver isso exatamente em livros que as pessoas têm poderes por causa de um poder divino ou intervenção mágica nas coisas. Então a magia é um negócio muito presente em livros de fantasia, seja de qual forma que seja. Uma das características mais abrangentes, assim, maior da literatura fantástica é a utilização de magia como forma de justificar alguns acontecimentos ou de fazer os acontecimentos darem vida, certo? E em outros livros, tá, que a gente já comentou sobre essas histórias que acontecem paralelo ao mundo real, né, dentro da ficção, existem o que a gente chama de high fantasy. Essa é o lugar onde todo o universo do livro é criado. Ele se passa totalmente dentro da história. A motoca. Como eu tava falando, existe o high fantasy, que é uma parte da literatura fantástica, que essas histórias high fantasy elas se passam completamente dentro do universo criado. A gente tem como exemplo o Senhor dos Anéis, tá? Todo livro acontece num mundo criado pelo autor. Então esses livros são considerados high fantasy. Essas características que definem, né, os contos fantásticos aparentemente tem sido discussão entre escritores e autores, né? Porque alguns acreditam que é um assunto mais amplo. É um assunto extremamente mais amplo do que só usar mágica. Mas uma característica que é delineadora, assim, de verdade, é a forma que essas histórias costumam ser independentes de tecnologia dentro do ambiente do livro, certo? Então, no caso assim, independente da tecnologia da que a gente conhece, tá? Porque o livro pode ter a própria tecnologia inventada, então funciona dessa forma ali dentro. Mas uma coisa que realmente você pode perceber é que um livro de fantasia, ele tem magia e tem tecnologias que não funcionariam pra gente, mas que dentro do livro elas fazem sentido de alguma forma. Então é uma forma que tem de caracterizar esse universo, né? Como a gente pode ver que muitos mundos desses livros, eles
têm a própria ciência, eles têm a própria tecnologia, eles manifestam as descobertas de forma diferente do que a gente está acostumado. Então acaba que é uma das características grandes do livro de fantasia, essa dualidade entre você ter magia envolvida, né, no livro, e ao mesmo tempo algumas histórias terem criado as suas próprias ciências e tecnologias dentro do que faz sentido para o andamento do livro. Ok? Basicamente isso, certo? Além disso, né, como dito, algumas histórias elas podem conter apenas criaturas humanas, né, podem ser pessoas que conseguem mexer com mágica, etc. Mas também a gente consegue ver outras criaturas, como dragões, elfos, duendes, centauros e por aí vai, né? Então, além da magia, a ficção fantástica, né, o livro fantástico, ele encontra outros seres, ele tem essa mistura com outros seres que não são reais, depende do que você acredita, mas que eles entram dentro dessa parte da magia, da criação, da força maior, certo? E aí agora, a gente vai pra parte que eu gosto do vídeo. Eu trouxe 2 livrinhos pra gente fazer a análise. Como eu disse, fantasia é o meu queridinho, eu amo livros de fantasia há muito tempo, é um dos meus preferidos. Então eu tenho várias opções. Mas alguns livros eu já falei mais aqui no canal, outros eu quase não falei. Então eu trouxe 2 livros que eu gosto bastante e que ainda não tive a chance de comentar muito sobre eles aqui. Então a gente vai começar fazendo a análise de Cidade dos Ossos. Pra quem não conhece essa história, é um livro da Cassandra Clare. Tem uma série na Netflix chamada Shadowhunters e também foi adaptado para o cinema há um tempo atrás. Não lembro quando foi, mas foi adaptado para o cinema também e tem essa série na Netflix, tá? Pra quem quiser assistir, eu acho que tá na 5ª temporada, acho que terminou na 5ª temporada, né? A série já terminou de gravar. Então, essa história conta sobre uma garota que vive o mundo, vive normal, né, em Nova York, a cidadezinha dela lá, perseguindo os sonhos, ela queria ser artista e etc. E aí, por um acaso, ela descobre que ela tem sangue de anjo, que ela é uma Nephilim. E aí a aventura se desenvolve a partir daí. Só nessa sinopse dá pra ver que a gente tem um livro de fantasia, certo? Porque a partir do momento que você tem anjos, demônios e outras criaturas envolvidas, a gente já sabe que é fantasia. E esse aqui é o primeiro exemplo, como eu falei, que esse aqui não é high fantasy. Ele é fantasia porque a gente tem magos, a gente tem feiticeiros, magos, a gente tem anjos, demônios, lobisomens, vampiros, fadas, sereias, criaturas diversas dentro dessa história. O que é muito bom, porque a autora conseguiu pegar várias criaturas e ela colocou a própria interpretação deles aqui. Então é aí que a gente já vem essa questão de que cada livro de fantasia tem a sua ciência, tem a sua tecnologia, tem a sua crença dentro da história. Então esse livro aqui ele é fantasia, com certeza, porque ele tem jovens guerreiros que lutam, né, para salvar o mundo de demônios. Eles têm sangue de anjo, a gente encontra vampiros, a gente encontra sereias, fadas, lobisomens, todo mundo dentro dessa história, né, que são vários livros, tá? Não é só esse, tem muitos livros dessa história, inclusive a autora continua lançando mais livros dentro desse universo dos Caçadores de Sombras. Então, é uma história bem completa, bem abrangente, tem muita coisa. Como eu comecei a acompanhar isso há muito tempo atrás, mais ou menos perto da data que estava lançando alguns livros, eu ainda consegui comprar e acompanhar. Mas hoje eu já perdi totalmente o ritmo de quantos livros essa mulher já lançou. A Cassandra Clare, ela tem uma imaginação gigantesca, ela deve ter muita informação ainda para colocar, para estar fazendo tantos livros, que até hoje ela só escreve dentro desse universo. Eu não conheço outra história dela a não ser dos Caçadores de Sombras. Então, é uma fantasia. Muitas pessoas não gostam, eu na época que li gostei, eu gosto da história e do que tem envolvido nela. Pra mim foi uma história muito boa e a forma que ela pensou e criou cada detalhe é maravilhoso. Então é uma fantasia que não é high fantasy, tá? Porque a gente encontra elementos de magia. E outra, os Caçadores de Sombra, apesar de viverem no mundo atual, de a gente ter celular, ter iPod, esses trem, eles não usam nada disso. Eles têm a própria comunicação usando magia, usando contatos através de mágica, enfim. Eles têm a forma de comunicar deles sem usar a tecnologia. Então, no caso, assim, eles têm a própria tecnologia, mas não é a mesma que a gente usa, sabe? É interessante isso, porque é uma mescla muito boa.
Então esse é um dos livros de fantasia que eu trouxe pra gente analisar e confirmado que é fantasia. O outro é A Rainha Vermelha. Essa capa é linda. A Rainha Vermelha. Esse aqui é High Fantasy, porque a história se passa em um mundo criado pela autora, certo? E aqui a gente tem uma coisa que é comum, a monarquia, que a gente entende bem como é que funciona e etc. Mas as pessoas têm poderes, né? Como que... A sinopse, eu já fui partindo para análise. O mundo aqui é dividido entre sangues. Existem os vermelhos e os prateados. Os prateados são aqueles que têm poderes, que eles conseguem controlar água, fogo, animais, metal, mentes. Eles são capazes de fazer isso. E aí tem uma garota chamada Mare Barrow, sei lá como é que fala o nome dela, que acaba descobrindo outras coisas. Eu não vou contar porque isso é um spoiler, mas eu acho que todo mundo já sabe, né? Ela é uma ladra que rouba pra ajudar a família e acaba se envolvendo num universo muito maior do que ela esperava se envolver em algum momento da vida. É basicamente isso que acontece nesse livro. É muito bom. Ele tem continuações também. São 4 livros e tem 2 livros que são extras. Né? São historinhas extras, né? Contos menores. Eu tenho todos eles porque eu adoro essa saga, essa série. Enfim, esse também é High Fantasy por causa disso. Se passa em Norta. É um país criado pela autora. Todos os lugares citados são criados. Então, é High Fantasy. A gente tem pessoas que controlam, né, magia e tal. Nesse caso aqui, eles têm a própria tecnologia também, mas eles têm coisas que nós somos familiares, como televisão, carros, portões, assim, de coisas eletrônicas, com energia, câmeras. Eles têm essas coisas, mas eles utilizam mais os poderes para outras coisas. Não é como em Cidade dos Ossos, que eu citei, que eles usam a magia para comunicação. O poder deles é basicamente para causar medo mesmo. E atacar o coleguinha e ameaçar o coleguinha. É basicamente para isso que os poderes deles servem nesse livro. Mas a gente consegue encontrar pessoas que têm esses poderes de controlar outras coisas, de manipular metal e esses elementos. Então, outro livro de fantasia muito bom, tá? A autora, ela escreve maravilhosamente bem. Todos os livros são ótimos. Eu gosto bastante dessa série desses livros. A história é maravilhosa. Eu recomendo para quem não conhece ainda. Então, esses foram os 2 livros, tá? Essa foi a análise dos livros de fantasia que eu trouxe. E as características, espero que tenham entendido. Porque tem alguns livros, né? Alguns gêneros, na verdade, são muito fáceis de compreender, né? Muito fácil de você identificar quando um livro é de fantasia, quando um livro é de mistério, quando um livro é de terror. Alguns são mais fáceis e compreensíveis de captar esse gênero. Outras, às vezes, tá tão mesclado ali, tá tão no meio que fica confuso. Então eu espero que tenha sido claro pra vocês. Tem mais vídeos sobre isso saindo em breve. Tem mais gêneros pra gente fazer. E em seguida eu vou entrar em tipos de literatura. Então vai ter bastante coisa ainda sobre essa questão explicativa mais didática, vamos colocar assim, pra vocês aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queira acrescentar, deixem nos comentários para todo mundo poder compartilhar e conversar. E vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!